Bom dia. A próxima a gente melhora. Na próxima tem que fazer, ao invés de fazer assim tão comprido, faça quadrado. Tá ótimo. As pessoas ficam em volta, fica todo mundo... Bom dia, pessoal. O Marcelo não vai me ouvir. Só avisar para não ter vídeo, por Marcelo não favor. vai me ouvir, nem eu vou ouvir ele. Pode. Tem um binóculo aqui. Pessoal, quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e de todas que atenderam o nosso convite. Muitos profissionais da imprensa gostariam de poder estar aqui nesse café. Nós tivemos que fazer um filtro, um critério para poder ter um grupo representativo de todos vocês que fazem a cobertura aqui do Palácio, mas com certeza teremos também outras oportunidades. O presidente Lula, desde o início, demonstrou essa disposição, essa vontade de poder conhecer os profissionais que cobrem no dia a dia aqui no Palácio. E, gentilmente, ele e a Janja estão aqui conosco para poder fazer esse café, para que vocês possam conhecer um pouco mais também o nosso presidente, terem a oportunidade de ter esse contato. Afinal de contas, nós vamos trabalhar juntos e é muito importante que a gente possa ter essa interlocução e esse espaço de diálogo. O Crispiniano é o nosso secretário de imprensa, é a pessoa que vai no dia a dia e ter esse contato mais próximo com vocês. Nós vamos também ter uma pessoa responsável pelo Departamento de Mídia Nacional, uma pessoa responsável pelo Departamento da Mídia Internacional. Ainda estamos na fase de montagem das nossas equipes, mas nos próximos dias nós já vamos estar com tudo organizado para poder iniciar o trabalho. Eu quero somente, presidente, destacar que a SECOM e o nosso governo realizou uma importante reunião essa semana com todas as entidades representativas dos jornalistas profissionais, FENAGE, Sindicato dos Jornalistas aqui de Brasília, e outras entidades, especificamente sobre o tema da violência que tem sido vítima aos profissionais da imprensa. Somente no domingo, nós tivemos 12 casos de profissionais da imprensa que foram agredidos aqui no Distrito Federal ou tiveram seus equipamentos danificados. Mais 5 estados, no domingo, nós tivemos situações que envolvem violência contra profissionais da imprensa. Nós fizemos uma reunião de trabalho, a SECOM assumiu um compromisso de ser parceira destas entidades na defesa da liberdade de expressão e da garantia das condições de trabalho dos profissionais da imprensa. Em nome do nosso governo, presidente, eu fiz um contato com o delegado, chefe da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, e ele designou um delegado que vai ser responsável especificamente por os inquéritos que envolvem violência contra profissionais da imprensa. Essa é uma iniciativa pioneira. Ontem eu fui procurado pela Unesco, querendo saber mais sobre essa iniciativa, porque trata-se de uma iniciativa pioneira na defesa da liberdade de expressão e da garantia das condições de trabalho para os profissionais da imprensa. E eu recebi ontem o retorno das entidades, dizendo que tudo aquilo que nós combinamos está funcionando em termos dos depoimentos e da investigação para garantir a liberdade e a garantia do trabalho de vocês. Esse é o nosso desejo. Rapidamente, presidente, antes da gente passar a palavra para o senhor, nós vamos dar oportunidade para que cada profissional possa se apresentar, dizer o seu nome, dizer o órgão que trabalha, para que o presidente possa também conhecer vocês. Tá bom? Vamos começar pela nossa companheira. Não vou dizer que vou começar pela direita, porque é melhor. Vocês estão olhando, daí nós estamos começando pela esquerda, né? Fica um olhar mais adequado. Por gentileza, colega. Bom dia, presidente, ministros. Juliana Lopes, da CNN Brasil.
Eu acho que eu não preciso muita apresentação. Marcelo Auler, 247. Bom dia, presidente, ministros. Janja, Lisandra Paraguaçu, agência Reuters. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente, Janja, ministros. Eduardo Gayer, da Agência Estado. Obrigado. Bom dia, presidente, Janja, ministros. Guilherme Mazuí, sou do portal G1. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu sou Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Obrigada pelo convite. Bom dia, presidente. Sou Tom Phillips, sou correspondente do jornal inglês The Guardian. Muito obrigado pelo convite. Eu queria só publicamente também agradecer ao senhor e à sua equipe pelo apoio que nos receberam no ano passado, depois do assassinato do nosso amigo Tom Phillips. Crispiniano e vários outros membros da equipe entraram em contato para mostrar solidariedade num momento muito difícil. Então, publicamente, obrigado. Eu queria pedir que, quando vocês falassem um pouco mais alto, porque nós não temos caixa de retorno aqui. Então, fica difícil, de vez em quando, a gente ouvir se a pessoa fala baixo. Então, é importante falar mais alto. Oi, presidente, bom dia. Renata Varandas, da Record. Bom dia, Janja, ministro. E Cris, obrigada pelo convite. Bom dia, Janja, presidente, ministro, Crispiniano, secretário. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Para a gente da imprensa é muito importante ser bem tratado dessa maneira. Eu sou Débora Bergamasco, do SBT. Bom dia, presidente, primeira-dama, ministro. Sou Lucas Teixeira, do UOL. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja, ministro, Crispiniano. Eu sou o Fábio Murakawa, sou setorista do Valor Econômico aqui. Também era setorista do Cercadinho, lá do Alvorada. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, presidente, Janja, Crispiniano, ministro. Eu sou Daniel Carvalho, da Bloomberg. Também gostaria de agradecer a oportunidade. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro. Eu sou Eduardo Meirelles, da revista Fórum. Oi, presidente. Bom dia a todos. Eu sou a Bárbara Baião, do Jota. Cheguei aqui em Brasília no período Bolsonaro, então é muito importante para a gente, como imprensa, ter essa abertura, esse canal de diálogo. Obrigada. Bom dia, presidente, Janja, ministros. Também agradeço pelo convite. Eu sou Túlio Amâncio, do Grupo Bandeirantes, da Band News TV. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja, ministro Paulo Pimenta, Crispiniano. Eu sou Rodrigo Lopes, do Grupo RBS, de Porto Alegre. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama, ministro, Crispiniano. Eu sou o Plínio Aguiar, repórter do R7. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama, ministros. Jefferson Couto, repórter cinematográfico, CNN Brasil. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministros. Ricardo Vieira, repórter cinematográfico da Rede Vida de Televisão. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro. Obrigado pelo convite. TV Globo, Brasília. Obrigado, presidente. Janja. Opa. Obrigado, presidente. Obrigado, Janja, ministros, secretário. Obrigado pelo convite e uma boa reunião para todos. Desculpa, Sérgio Lima, Poder 360. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro. Eu sou Adriano Machado, da Reuters, agência Reuters. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama, ministros. Sou Pedro Ladeira, sou fotógrafo da Folha. Queria agradecer especialmente ao ministro Paulo Pimenta pela iniciativa em relação aos jornalistas que foram agredidos no domingo. Muito importante. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministros. Marcelo Camargo, da Agência Brasil EBC. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro. André Borges, da Agência F. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro Pimenta. Obrigado pelo convite. Meu nome é Sérgio Dutti, eu sou da Dutti Imagens. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama. Eu sou Matheus, da Anadolu,
uma agência da Turquia. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama, Paulo Pimenta, Zé. Sou Manuel Marçal, da sucursal do Tempo, aqui de Minas Gerais. Muito obrigado pelo convite. Paulo Pimenta, ao senhor especificamente, muito obrigado por ter recebido o nosso colega que foi agredido, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí relacionado à imprensa. Bom dia, presidente, Janja, ministro, Crispiniano. Sou Raniele Veloso, da TV Meio Norte, Grupo Meio Norte de Comunicação, vim de Teresina, Piauí. Desde 2019 aqui, cheguei em um tempo sombrio, mas agora eu acho que a imprensa vai ser tratada como ela merece. Afinal de contas, a gente é importante nesse processo democrático. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, Crispiniano. Bom dia, ministro. Eu sou a Sayonara Moreno, repórter da Rádio Nacional da EBC. Queria aproveitar e agradecer ao ministro pela visita que já foi feita logo depois que tomou posse à sede da EBC aqui em Brasília, destacar a importância da comunicação pública e agradecer também o papel das assessoras aqui no Planalto, que dia a dia aguentam muito a gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja, os ministros, o Crispiniano, que me atura bastante, o pessoal da assessoria. Eu sou Caio Peixoto, repórter do Poder 360. Obrigado pelo convite, viu? Bom dia, presidente. Bom dia, Janja, ministro, Crispiniano. Eu sou a Gabriela Echenique, da Rádio CBN. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Presidente, primeira-dama, ministro, secretário, bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar aqui desse café. E, presidente, é uma satisfação em voltar a revê-lo. Eu sou André Barrocal, da revista Carta Capital. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, primeira-dama, Crispiniano, ministro Pimenta. Eu sou Matheus Teixeira, repórter da Folha de São Paulo. Queria também agradecer pelo convite. Bom dia, presidente, Janja, ministro, secretário. Eu sou Flávia Said, do Metrópolis. Também agradeço pelo convite, pela oportunidade. Bom dia, presidente, Janja, ministros, Cris. É um prazer estar aqui representando o Grupo Bandeirantes, Band News FM. Eu sou Natália Pazzi. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, presidente Lula, primeira-dama Janja, ministro Pimenta, Crispiniano, Stuquinha, que está por aí, Raquel, Flávia, Ana, todo mundo que organizou, os assessores que organizaram, Tati, todo mundo que organizou aqui a visita. Sou Kennedy Alencar, da Rede TV. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente, Janja, Crispiniano, ministro, toda a equipe de comunicação, as meninas do presidente, o Stuckert, nossos colegas da imprensa. Eu sou Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais. Bom dia, presidente, Janja, ministros. Eu sou Milena Teixeira, do SBT News. Obrigada pelo convite. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro. Bom dia, Crispiniano. Bom dia a todos os colegas e toda a equipe aqui do Palácio. Eu sou Felipe Frazão, do jornal Estadão. Agradeço a oportunidade do senhor receber a gente e o convite também. Bom dia, presidente, Janja, secretário, ministro Pimenta. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, mudança de ares em relação ao tratamento da imprensa. Eu sou Marina Franceschini, repórter da Globo News. Bom dia. Vou dizer primeiro a primeira-dama Janja, bom dia, presidente Lula, bom dia, ministro Pimenta, bom dia, Crispiniano. Bom dia a todos. Eu quero agradecer esse momento, esse café da manhã e a oportunidade dessa conversa. Meu nome é Délis Ortiz, da TV Globo. Bom dia, presidente, bom dia, Janja, bom dia, ministro Pimenta, bom dia, Crispiniano. Eu sou o Sérgio Roxo, do Globo, estou chegando em Brasília agora, acompanhava o senhor já em São Paulo, agora estou chegando aqui, queria agradecer pelo convite também. Bom dia, Janja, bom dia, presidente, ministros, assessores, a todos. Meu nome é Caian Messina, sou da TV Bandeirantes, cubro o Palácio do Planalto desde 99, então a gente já se cruzou por aí. Queria dizer que eu sou palmeirense, então uma saudação palmeirense para o senhor. Bom dia, presidente, Rosângela, ministro, Crispiniano. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Agradeço a gentileza do convite e retribuo esse convite com um convite. Diariamente, no final da tarde, no Comitê de Imprensa, presidente, nós temos um café de qualidade do Agreste Pernambucano. O senhor e sua equipe são convidados.
Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama, ministro Crispiniano, os colegas da assessoria, os colegas jornalistas aqui, enfim, todos os presentes. Meu nome é Edson Sardinha, sou diretor de redação do site Congresso em Foco. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente. Bom dia, Janja. Bom dia, ministro Paulo Pimenta. Bom dia a todos. Bom dia a todos os repórteres, cinegrafistas, auxiliares, a Stuct, que nos convidou a estarmos aqui. É muito bom estar aqui neste momento. Obrigado. Isaac, SBT. Bom dia, presidente. Meu nome é Eri Carlos. Bom dia, Janja. Bom dia, Paulo Pimenta. E sou da Rede Record de Televisão. Muito obrigado. Eri Carlos, já falei já. Bom dia, presidente. Eu sou Aldo Silva Pinto, da empresa EBC. Trabalho há 35 anos na empresa EBC e a gente quer agradecer pelo convite. Bom dia, presidente. Bom dia, primeira-dama. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Eu sou Chiquinho do Fogo, conhecido Francisco Cardoso. Sou jornalista da TV Bandeirante, repórter cinematográfico. Quero agradecer essa oportunidade pela primeira vez, depois de 40 anos, a primeira vez que eu vejo a imprensa tão unida, né? Isso é bonito, aproxima mais. Então, o senhor está de parabéns, presidente, o ministro e a todos. Eu quero agradecer em nome da Bandeirante pelo convite. Bom dia, presidente. Eu sou o Wilton Júnior, repórter fotográfico do Jornal Estado de São Paulo. Agradeço ao senhor, presidente, à primeira-dama, ao ministro Pimenta, ao Crispiniano. E quero fazer um agradecimento especial ao Ricardo Stuckert e à equipe maravilhosa, essa equipe das meninas, que tem tido um tratamento diferenciado conosco após tanto tempo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos colegas de trabalho. Bom dia, presidente. Bom dia, Janda. Bom dia, ministro. Eu sou a Débora Siqueira, da Globo, e é uma honra estar aqui pela primeira vez. Faz um ano que eu entrei na TV, e é a primeira vez que eu vejo a gente ser tão bem tratado. Muito obrigada. Bom, pessoal, feitas essas apresentações iniciais, fiquem à vontade aí com o café, gente. Nós vamos, então, passar a palavra para o nosso presidente, para que ele possa fazer essa saudação a todos e todas, tá bom? Muito obrigado. Presidente, a palavra está com o senhor. A gente já está dizendo que, diferentemente dos partidos políticos, nessa reunião com a imprensa, tem uma equiparação entre homens e mulheres. Eu estou achando que tem mais homens do que mulheres ainda. Mas, de qualquer forma, já tem muitas mulheres. Bem, meus companheiros e companheiras, o objetivo dessa conversa é uma apresentação do governo para a imprensa que faz a cobertura da Presidência da República aqui dentro do Palácio. Faz 12 anos que eu deixei a presidência. Estou de volta, eu acredito, mais experiente, mais maduro, mais consciente do que tem que acontecer nesse país. E vocês sabem que nós estamos apenas há 12 dias hoje, está completando 12 dias que estamos no governo. Nós nem ainda terminamos de montar o governo, porque até agora foram indicados pouca gente. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda, porque a verdade é que o Palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares, e nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis, ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento, para que isso aqui se transforme num gabinete civil, sabe, num presidente da República com maneira e convivência com a sociedade com mais civilidade do que vocês
estiveram acostumadas nesses últimos 4 anos. Nós estamos num momento em que estamos conversando com os ministros que pode oferecer proposta de trabalho imediata. Por exemplo, eu fiz reuniões com a ministra da Saúde, porque nós já podemos apresentar em poucos dias uma nova política de vacinação nesse país. Nós já podemos apresentar a recuperação da farmácia popular, nós já podemos apresentar de volta o programa Brasil Sorridente, nós já poderemos apresentar algumas coisas na área da saúde que estavam paralisadas há muito tempo. Eu já fiz reunião com os companheiros ministros que tratam da questão do desenvolvimento e política social, o companheiro Wellington, também já está preparando coisas para que a gente possa apresentar ainda esse mês. Eu fiz reunião, vou fazer hoje reunião com o Ministério da Cidade, vou fazer reunião com o Ministério do Transporte, porque também eles têm coisa para apresentar e a gente, então, vai começar, a partir desse mês, viajar ao Brasil para anunciar algumas coisas, retomada de obras que estavam paralisadas há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos. Tem muita coisa paralisada, são quase 14 mil obras. Só na educação são quase 4 mil obras de coisas que estão paralisadas, que vai de creche a Instituto Federal. E nós, então, vamos tentar pegar essas obras que já têm projeto, que já foram aprovados, sabe, a questão ambiental, e essa obra que já está, às vezes, mais da metade construída, nós vamos começar imediatamente a retomar essa obra para que o governo comece a funcionar muito rapidamente. Isso vai valer para o Ministério do Transporte também, porque tem muitas rodovias no Brasil totalmente esburacadas, é preciso começar um processo de recuperação. Na questão da educação também, ontem eu tive reunião com o ministro, ou seja, para perceber tudo que a gente tem que começar a fazer imediatamente, a começar de tentar recuperar a qualidade do ensino para as crianças que voltaram depois do Covid, sabe, de forma muito, muito, muito precária. Nós vamos ter um trabalho imenso para recuperar a capacidade de aprendizado dessas crianças. Então, em cada área, nós vamos tentar começar a trabalhar imediatamente, mesmo com esse processo de montagem do governo, porque ainda nós temos que discutir, sabe, todo o segundo escalão do governo, nós temos que discutir as empresas públicas, nós temos que discutir os conselhos, e tudo isso a gente vai fazer com muito tempo, com muita tranquilidade, para que a gente não possa e não precise cometer nenhum erro. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento sui generis nesse país. Eu e a Janja ainda não temos casa para morar. Quando eu ganhei as eleições em 2003, o Fernando Henrique Cardoso me fez a gentileza de permitir que eu ficasse quase 40 dias na Granja do Torto, até tomar posse, então, ir para o Palácio do Alvorada. Agora não foi possível, porque o Guedes estava morando na Granja do Torto. Quando ele saiu, dia 20 de janeiro, eu e a Janja, de 20 de dezembro, eu e a Janja vamos lá fazer uma visita para ver se era possível a gente morar. O Torto precisa ser recuperado, parece uma coisa abandonada, apesar do Guedes estar morando lá. Ou seja, tem coisa totalmente deteriorada, e eu espero que a gente possa, dentro do mais rápido tempo possível, a gente tentar dar uma reparada no Torto para a gente poder começar a frequentar o Torto. O Alvorada, eu fiquei decepcionado, porque eu herdei o Alvorada do Fernando Henrique Cardoso, eu herdei uma coisa bastante tranquila, o sofá que eu já tinha sentado, porque eu já tinha feito reunião com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? O Fernando Henrique Cardoso me levou para ver o quarto, me levou para ver os banheiros, estava tudo arrumado, do jeito que ele saiu, eu entrei sem nenhum problema. Dessa vez, eu achava que ia ser a mesma coisa. Acontece que, quando você entra no palácio, está tudo desarrumado. Ou seja, a sala que tinha sofá já não tem mais, sabe? O quarto que tinha cama já não tinha mais cama, ou seja, estava totalmente... Sabe? Eu não sei como é que fizeram, não sei por que fizeram, não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então, a gente está fazendo uma reparação, sabe? Porque aquilo é um patrimônio público, tem que ser cuidado. Vocês sabem que,
Em 2005, eu fiz uma grande reforma no Palácio do Alvorada. Nós fizemos um acordo com a Abdib, que era uma associação empresarial. Eles fizeram gratuitamente a reforma do Palácio, sabe, entregaram. Oscar Niemeyer veio me visitar para ver a reforma que tinha sido feita. E agora o Palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá. Ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora. Troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Nós vamos levar um tempo. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar um país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar. Ou seja, tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. Nós estamos tentando fazer a reforma. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias de uma licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Sabe? Senão, nós vamos ficar no hotel, sabe, mais tempo do que é necessário. E lá no hotel está eu, a Janja e 2 cachorrinhas que nós trouxemos, ou seja, porque nós iríamos abandonar as nossas cachorrinhas, sobretudo a resistência que tem muito a ver com a minha volta à presidência da República. Vocês devem ter recebido, se não receberam, foi falha nossa, porque eu decidi que depois que terminou a transição, era importante que vocês recebessem o relatório geral da transição e, ao mesmo tempo, vocês recebessem o relatório por ministério. Era importante que vocês tivessem conhecimento, sabe, sobre cada coisa que aconteceu nesse país, cada política que foi desmontada, cada coisa que estava deteriorada, sabe, cada coisa que foi, sinceramente, sabe, abandonada, muitas políticas públicas que foram abandonadas, e para nós é interessante que vocês saibam o que aconteceu. Se vocês não receberam ainda, Pimenta, é importante tomar a responsabilidade de entregar para cada companheiro como é que nós encontramos o Ministério da Cidade, como é que nós encontramos o Ministério do Trabalho, como é que nós encontramos o Ministério da Previdência, como é que nós encontramos, sabe, o Ministério do Transporte, o Ministério de Minas e Energia, para que vocês saibam o desgoverno que aconteceu nesse país. Eu, sinceramente, jamais imaginei que esse país pudesse ser tão abandonado na sua essência como foi o nosso governo. Além disso, nós estamos agora fazendo um processo muito sério de aprimoramento dos bancos de dados para que as políticas sociais possam chegar diretamente na mão das pessoas que mais necessitam. Ontem eu tive uma reunião com o Hélito e ele vai ter que trabalhar muito rapidamente, de forma muito criteriosa, porque a melhor coisa de sucesso das políticas públicas que nós implantamos no período que governamos o país era, sabe, era o cadastro. Ou seja, eu lembro de uma frase da Ruth Cardoso, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, que ela falava assim: se o governo continuar fazendo política social desse jeito, é melhor jogar o dinheiro de helicóptero e deixar o povo pegar, que vai atender mais à necessidade do povo. Porque o grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério. Esse cadastro não é controlado pelo governo, porque, no nosso caso, a pessoa que recebia um Bolsa Família não tinha contato com o governo, ou seja, não era o governo que cadastrava, era a prefeitura que cadastrava, com a fiscalização do Ministério Público. E essa pessoa ia na caixa, pegava o seu dinheiro sem saber, sabe, de conversar com qualquer vereador, com qualquer deputado, com qualquer gente da presidência da República. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério, porque me parece que o cadastro foi utilizado para fazer campanha eleitoral com o Zap. Né? Me parece que a coisa mais importante no cadastro era o Zap, para que se pudesse mandar fake news durante todo o processo de campanha.
Eu penso que nós, em menos de 100 dias, vamos estar com toda essa política pronta para que a gente possa fazer com que o governo ande numa velocidade normal. Nós temos muita pressa, eu tenho muita pressa, porque um mandato ele é muito curto para quem ganha e ele é muito longo para quem fica na oposição. Você não tem noção da eternidade que é 4 anos de espera e como passa rápido quando você ganha e só tem 4 anos para governar. Parece que foi ontem, mas já faz 12 dias que nós estamos governando, ou seja, já não falta mais 4 anos. E nós temos pressa de fazer as coisas acontecer nesse país. Todo mundo sabe que durante a campanha eu disse que eu tinha 3 obsessões. Primeiro, a questão da educação. Eu estou convencido que se a gente não investir mais no ensino básico, no ensino fundamental, a gente não qualifica a sociedade brasileira para o futuro. Ou seja, não é possível as crianças na 4ª, na 5ª série, estar numa sala de aula sem saber ler, ou sem saber fazer uma conta. Ou seja, então nós precisamos ter em conta, se bem que é por conta de Estado e município, o ensino fundamental, mas o governo federal tem que estar participando junto com o governo, com o prefeito, para que a gente possa melhorar substancialmente a qualidade do ensino no ensino fundamental. Senão, essa criança não vai bem para o ensino médio, essa criança não vai bem para a universidade. Ao mesmo tempo, a questão da saúde é outra obsessão que nós temos, ou seja, a obsessão de que hoje, quando uma pessoa vai no médico, qualquer pessoa vai no médico, até é atendido no primeira consulta, vai numa UPA, vai no UBS, é atendido. Mas quando o médico pede um exame ou pede para participar de uma consulta com um especialista, esse especialista não existe nessa consulta. Às vezes demora 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 ano, e muita gente morre sem sequer ter acesso. Então, eu disse para a nossa ministra da Saúde que é tornar prioritário a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha a possibilidade de ter o acesso a uma consulta de especialista. E a outra coisa é a questão de acabar com a fome nesse país. Eu confesso a vocês que eu não imaginava, depois que nós deixamos o governo, que o Brasil voltasse a ter a situação que o Brasil está tendo. Eu nunca vi a quantidade de gente na rua que eu estou vendo agora. Eu nunca vi a quantidade de gente pedindo comida na rua. Não pede mais esmola, pede comida. Ou seja, e as pessoas com vergonha de pedir, as pessoas escrevem no cartaz e ficam nos semáforos nas grandes cidades. Aqui em Brasília deve ter muito. Brasília não tem muita esquina, mas as pessoas vivem com um papelzinho pedindo comida, às vezes mulher com criança. E só em São Paulo, me parece que já tem 40 mil moradores de ruas, ou seja, uma coisa que era impensável. Eu achei que a gente tinha terminado com isso, foi reconhecido pela ONU, e, lamentavelmente, o Brasil voltou à estaca zero. Ou seja, a irresponsabilidade da governança foi tão grande que as pessoas voltaram a pedir esmola outra vez, a pedir comida, e nós vamos resolver isso não com o Bolsa Família. O Bolsa Família, a seriedade do Bolsa Família era o cadastro. E também as condicionantes. Você não pode dar dinheiro para uma pessoa sem ter algum compromisso da pessoa. E qual era a grandiosidade do Bolsa Família? Primeiro, a obrigatoriedade das crianças em idade escolar estarem na escola. Se elas não estiverem na escola, a mãe não recebe o Bolsa Família. A segunda condicionalidade era as vacinas. Tem que ter cartão de vacina e as pessoas têm que tomar as vacinas. É preciso que a gente convença a sociedade que ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar onça, ou seja, a vacina é para evitar que as pessoas morram ou tenham doenças, graves, quando a gente pode evitar. Então, o Bolsa Família exige que as crianças estejam vacinadas. E a terceira coisa importante é cuidar da gravidez das mulheres que estiverem grávidas. Elas têm que fazer todos os exames que a medicina exige que seja feito para que ela tenha um parto saudável e a criança possa nascer saudável. Por que nós colocamos criança até 6 anos de idade? É porque é exatamente nesse período em que a criança tem a formação, do seu cérebro, e se ela não comer as calorias e as proteínas necessárias, essa criança pode ter alguma sequela, e nós, então, achamos que nós temos que cuidar disso. E nós achamos que é obrigação do Estado assumir a responsabilidade, se é o Estado que é responsável por quase tudo que acontece nesse país.
Tem muita gente que aprendeu a negar o Estado, tem muita gente que acha que tudo do Estado é ruim. Mas se a gente pegar os últimos 10 anos, nós vamos perceber que todas as grandes crises que aconteceram no mundo, quem salvou foi o Estado. Quando o Lehman Brothers quebrou em 2008, sabe, não foi nenhum banco grande que resolveu emprestar dinheiro para o Lehman Brothers. Quem salvou foi o Estado que colocou dinheiro para salvar. Aqui o Fernando Henrique Cardoso já tinha salvado o banco quando ele criou o PROE. Vocês estão lembrados, sabe? No começo do governo do Fernando Henrique Cardoso. E agora, quando teve a pandemia, sabe, não teve nenhum banqueiro que resolveu bancar a vacina, resolveu bancar. Quem é que resolveu? O Estado. É o Estado que tem que colocar dinheiro para garantir que as pessoas recebam alguma coisa para comer. É o Estado que tem que financiar a vacina. Lamentavelmente, nós tivemos um presidente que não teve competência de comprar vacina, brincou com a doença e gerou com que, embora a gente tenha apenas 3% da população mundial, nós tivemos 11%, 12% das pessoas que morreram por conta do Covid. Ou seja, é um disparate e mostra a irresponsabilidade de um governo que agiu quase como se fosse um genocida. Bem, isso fez com que a gente voltasse para o governo na eleição mais difícil que eu já participei na minha vida. Todo mundo aqui sabe que eu sou, sabe, especialista em participar de eleição. Já perdi muita eleição, mas eu nunca participei de uma eleição tão difícil como essa. Eu não sei se vocês já fizeram as contas de quanto dinheiro foi colocado em ação nessa campanha, se você levar em conta, sabe, as isenções, as desonerações, os financiamentos, como esse último da Caixa de 8 bilhões de dólares para emprestar dinheiro para as pessoas que estavam recebendo Auxílio Brasil, ou seja, para as pessoas pagar 3,45% de juro, ou seja, isso dá 40% de juro ao ano, é 3 vezes a Selic praticamente. E esse dinheiro foram jogando fora, ou seja, ao todo, se você pegar todas as políticas de desoneração, todas as políticas de isenção fiscal e todos os programas que foram feitos, chegou-se a 300 bilhões de reais, que foi a soma de dinheiro utilizada para que o Bolsonaro tentasse ganhar as eleições. Ou seja, não foi uma briga normal entre dois candidatos ou dois partidos políticos. Era a briga de um conjunto de forças políticas liderada pela minha candidatura e a briga contra o Estado brasileiro, que utilizou tudo o que podia utilizar. Desde utilizou as Forças Armadas, a polícia de todos os estados, a polícia rodoviária, uma parte da Polícia Federal, todo mundo, além do que muitos empresários. Lá em São Paulo, no dia da eleição, nós descobrimos uma fábrica na Zona Leste que convocou os trabalhadores para fazer hora extra para não deixar eles votarem. Vocês sabem o que foi feito em muitos estados, as pessoas proibindo os eleitores de votar. Então, foi uma eleição muito difícil, nós ganhamos as eleições, e eu sou muito agradecido à coragem do povo brasileiro, porque nunca o povo participou de uma eleição tão raivosa, em que era proibido você utilizar qualquer roupa que não fosse verde e amarelo, você já era chamado de comunista, você já era chamado de qualquer nome. Bem, nós ganhamos as eleições, até hoje, o cidadão não reconheceu a derrota, até hoje ele ainda coloca em dúvida as urnas eletrônicas, quando no mundo inteiro a urna eletrônica é invejada, porque se não fosse correta a urna eletrônica, o Lula jamais teria sido presidente da República e a Dilma jamais teria ganhado aquela eleição de 2014, que foi uma eleição muito tensa. E a urna eletrônica é perfeita, porque a gente fica sabendo 2 horas depois quem ganhou. Sabe? A coisa mais extraordinária é que você não tem que esperar dias e dias votando aquela cédula do tamanho de um caderno. Sabe? Não, aqui é o seguinte, o cidadão vai e vota e com 2 horas ele sabe quem ganhou as eleições. Esse cidadão continua ainda desacreditando na urna. Eu, sinceramente, quero dizer da minha admiração pela justiça eleitoral e pelo comportamento corajoso, sobretudo do presidente do TSE, do Alexandre de Moraes, que teve um papel extraordinário nesse processo eleitoral, tentando repudiar todas as falsas acusações e a indústria de fake news que foi utilizada durante o processo eleitoral. Eu não sei se algum de vocês já tinham tido a experiência de uma verdadeira fábrica de mentiras que foi montada nesse país,
possivelmente igual ou maior do que a do Trump nos Estados Unidos. É uma coisa extraordinária. Eu de diabo a demônio, a tudo eu fui. As mentiras são as mais absurdas e aquelas coisas que você não acredita que alguém acredite. É impressionante, coisa que você fala, não é possível, ninguém vai acreditar nisso, e acreditam. E acreditam. Ou seja, então foi uma vitória que eu reputo a mais importante vitória que eu consegui em todas as disputas minhas. Aliás, eu acho que foi a eleição mais importante que esse país já teve depois da primeira eleição de 1989. Aquela tinha um simbolismo de fazer muitos anos que ninguém votava. Eu mesmo, que estou com 77 anos, votei pela primeira vez para presidente da República. Em 89 eu votei em mim. A segunda vez eu votei em mim. A terceira vez eu votei em mim. A quarta vez eu votei em mim. A quinta vez eu votei em mim. Na sexta eu já votei na Dilma. E agora voltei a votar em mim outra vez, porque eu estou acostumado a votar em mim, então sempre que eu puder eu estou lá, que eu tenho certeza que eu não vou anular o voto. Bem, nós estamos... Eu queria dizer para vocês que eu estou com uma obsessão. Eu estou com obsessão porque eu sempre fico orgulhoso, porque todas as pesquisas que são feitas, elas mostram que eu sou considerado o melhor presidente da história desse país. Então, vocês precisam saber que a minha volta é para fazer mais e melhor. Eu não posso sequer empatar com os meus governos, eu tenho que fazer mais. Então, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que inventar coisas novas para que a gente possa, outra vez, recuperar o brilho e o sorriso na cara do povo brasileiro, o brilho da esperança, das pessoas que acreditam que esse país vai dar certo. Eu tenho muito orgulho de ter chegado à sexta economia do mundo. Eu tenho muito orgulho desse país ser um grande protagonista internacional. E fico muito feliz com a quantidade de telefonemas de presidente da República pela minha vitória aqui. Eu não sabia que o Brasil chamava tanta atenção e nós recebemos telefonemas de quase todos os países do mundo. E depois dessa estupidez que foi feita no último domingo, eu recebi outra vez uma quantidade de telefonemas de todos os presidentes do mundo, todo mundo preocupado com o processo democrático no Brasil. Para terminar, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu ainda estava embevecido, sabe, com a festa da posse. Eu recebi um telefonema do escritor Fernando de Moraes, depois da posse, ele dizendo para mim, ô presidente, eu, em 72, fui à posse do Perón, quando ele retornou ao governo da Argentina. E foi a posse mais extraordinária que eu vi, e eu não imaginava que alguém pudesse repetir. Aí ele me liga para dizer, olha, a posse foi 10 vezes mais bonita que a do Perón. Ela não só foi bonita pela quantidade de gente, pelo simbolismo da alegria do pessoal, era quase como se as pessoas estivessem sendo libertadas de um pesadelo, como ela foi bonita pelo simbolismo do povo colocar a faixa no meu pescoço. Aquilo foi uma ideia, sabe, da Janja e das pessoas que cuidaram da posse, e foi uma ideia genial, porque ali tinha catadora de papel, ali tinha índio, ali tinha... Aquele menino que estava lá era filho de uma catadora de papel, tinha portador de deficiência, ou seja, a gente tentou mostrar ao povo... A única coisa que eu não queria era que o Bolsonaro me passasse a faixa. Era a única coisa que eu não queria. Sabe? E ainda nós fizemos, sabe, tivemos o orgulho de levar a cachorrinha, de levar a resistência, que ela é o símbolo, aquela cachorrinha, desde que eu fui para a Polícia Federal, ela apareceu lá, ela foi cuidada, ela dormia com vários companheiros que estavam lá. Foi um companheiro metalúrgico de São Bernardo, que trabalha em Ribeirão Pires, que começou a cuidar dela em primeiro lugar. Sabe, depois a Janja viu a cachorrinha, pegou a cachorrinha, levou no veterinário, descobriu que ela estava com problema, tratou da cachorrinha, levou para casa. Eu casei e adotei a cachorrinha, sabe? Adotei a outra cachorra também que a Janja tem. E eu fiquei pensando, era muito sintomático levar essa cachorrinha para a posse. Era muito, era que ela subisse a rampa comigo. Porque ela passou frio, ela passou fome ela não passou porque o pessoal dava comida. Mas ela, sabe,
viveu numa situação muito difícil. Então, eu falei, bom, é simbólico essa cachorrinha comigo, porque ela faz parte da minha vida agora, fez parte da minha prisão, fez parte da minha libertação, ou seja, fez parte da minha vitória, e, obviamente, que ela tem que fazer parte do meu governo agora. Então, gente, eu estava tão feliz com a minha posse, foi uma coisa tão extraordinária, tanta gente do exterior que veio, que eu jamais imaginei que uma semana depois iria acontecer o que aconteceu aqui. Se vocês perguntarem para mim, ô Lula, você sabia que ia acontecer o que ia acontecer? Eu não sabia. Não sabia e nem previa que ia acontecer, porque as informações que nós tínhamos e as fotografias que me mostravam era que os acampamentos estavam diminuindo, de que na sexta-feira o acampamento tinha no máximo 150 pessoas, com a perspectiva de na segunda-feira não ter mais. No sábado começou a chegar mais ônibus e me disseram que os ônibus não iam conseguir entrar lá e que não ia permitir que mais gente entrasse lá. Ora, ninguém pode proibir as pessoas de fazerem passeata. Eu mesmo já vim a Brasília e já fiz dezenas de passeatas. Então, eu jamais poderia proibir que alguém fizesse uma passeata protestando contra o governo. Eu jamais. Mas não era uma passeata qualquer protestando contra o governo. Era uma passeata pedindo golpe. E eu fiz uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, com o ministro Zé Múcio, com o GSI e com alguns ministros, tentando mostrar que, por menos do que isso, muita gente foi presa, foi torturada e muita gente morreu na década de 70. Eu lembrava as pessoas que a presidenta Dilma era, por menos do que isso, ela foi presa 3 anos e meio, ela tomou choque, onde vocês nem possam imaginar que a pessoa vai tomar choque, e tomou choque muito tempo, porque ela era contra a ditadura militar. Agora eles se manifestaram não contra uma ditadura, contra um governo eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro, e eles ficavam na porta do quartel gritando golpe, gritando golpe, gritando golpe, e ainda hoje, sabe, eu vi uma declaração esse dia do Bolsonaro, não sei se foi outro, ele ainda não acredita no processo eleitoral. Ele ainda continua duvidando da urna eletrônica. Ou seja, é um cidadão que tem um problema de desequilíbrio mental. Sabe, um cidadão que foi eleito tantos anos pelo voto eletrônico e nunca questionou, ele agora que perdeu, resolve questionar. Então, o que aconteceu foi um alerta muito grande, que nós temos que ter mais cuidado. Nós temos que saber que a gente ganhou uma eleição, nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está aí. O bolsonarismo está aí. E o bolsonarismo fanático é uma coisa muito delicada, porque eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam gênero, não respeitam idade, não respeitam nada. Eles se dão no direito de ofender todo mundo que não pensa igual a eles. Ainda ontem eu vi uma coisa na internet, o Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto escovando o dente e um cidadão xingando ele, sabe, filmando ele, xingando, porque essa é a lógica, sabe? Aí, aliás, eu queria alertar vocês, se aparecer alguém xingando vocês em algum lugar com o telefone, tira o telefone de vocês e começa a filmar ele. Porque ele xinga e filma, que é para poder colocar na rede. Nós temos que colocar a cara dele na rede, porque nós temos que pegar essa gente. Essa gente tem que ser presa. Essa gente não tem o direito constitucional de ficar ofendendo as pessoas na rua, provocando pessoas na rua, ou seja, como se fossem dono do espaço, como se fosse dono da verdade absoluta nesse país. Eu fiquei muito, sabe, raivoso com o que aconteceu. Eu estava em Araraquara fazendo uma visita por conta de um desastre que houve em Araraquara, uma chuva muito forte, que fez um buraco muito grande, uma cratera, e caiu uma família, 6 pessoas dentro do carro, caíram dentro do buraco e morreram todas as pessoas. E eu fui lá para dizer, não apenas da minha solidariedade, mas dizer que o governo federal vai ajudar o prefeito Edinho na reconstrução, o governo de São Paulo também vai ajudar. Quando eu me deparo, sabe, com a manifestação aqui na frente começando a invadir. Eu quero dizer para vocês que eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar,
Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos, com muita calma, investigar e ver o que aconteceu de verdade, porque nos vídeos que eu vi soldado do Exército conversando com os invasores, eu vi soldado cantando junto com os invasores. Nós fomos obrigados a fazer intervenção na polícia do DF, porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu. No dia da minha diplomação, vocês ficaram sabendo do quebra-quebra que houve em Brasília, do ateamento de fogo em ônibus, e a polícia simplesmente estava acompanhando. É como se tivesse tomando conta das pessoas que estavam tocando fogo em ônibus, depredando as coisas. Ou seja, então, a polícia, ou o comandante da polícia, nós tínhamos que fazer o decreto de intervenção. Eu fiz o decreto de intervenção. Ontem a Câmara e o Senado aprovaram a intervenção. E daqui para frente a gente vai ser mais duro, vai ser mais cauteloso, vai ser mais prudente, porque não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana. Não pode. Se vocês verem a destruição que foi feita dentro da Suprema Corte, ou seja, o cidadão tem um limite de não gostar das pessoas, tem um limite de não gostar de fulano ou de Beltrano, mas ele não tem um limite de invadir o poder público, um patrimônio público, e fazer a quebradeira que eles fizeram. Não respeitaram nem a imagem de Cristo. Aqui nós tínhamos um relógio que Dom João VI veio e trouxe para o Brasil. Sabe, as pessoas não respeitaram nada. Eles só respeitaram a minha fala. Só respeitaram a minha fala, porque como eles achavam que estava dando um golpe, eles estavam não vamos quebrar porque o Bolsonaro vai votar. Eu acho que foi esse o pensamento dele. Mas a sala da Janja, que é vizinha da minha, eles, sabe, bagunçaram muito a sala da Janja. Então, o que aconteceu esse final de semana foi um alerta de que nós precisamos, sabe, construir narrativas para que a gente possa tirar da cabeça dos bolsonaristas raízes e raivosos a ideia de que eles são superiores ao resto da humanidade, ao resto do povo brasileiro. E eu acho que o Pimenta é o ministro da SECOM, vai ter que trabalhar, vai ter que construir narrativas, construir novas ideias. Não é apenas governar bem, porque isso nós vamos governar com muito mais competência do que ele, eu não tenho dúvida disso. Mas não é apenas governar bem, é construir uma narrativa para que a gente restabeleça a paz, a tranquilidade e a harmonia nesse país. Eu quero que os pais voltem a conversar com os filhos, eu quero que as noras voltem a conversar com a sogra, eu quero que os irmãos voltem a conversar com os irmãos, embora cada um continue com o seu pensamento político. Eu não quero saber se um soldado qualquer votou no Bolsonaro ou não votou no Lula. Eu não quero saber se um general não votou no Lula. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que quem tem e participa de carreira de Estado tem que pensar nesse país e tem que servir ao país. E não pode ter lado. O lado deles é o cumprimento daquilo que está garantido na Constituição como função de cada um de nós. É isso que nós vamos fazer que aconteça daqui para frente. E, dito isso, eu já falei demais. Eu quero ouvir algumas perguntas de vocês. Eu não vou coordenar, eu não vou dizer nem não, nem sim. É o companheiro Cristiano que vai coordenar as perguntas. Tudo bem. Espera só um pouquinho, pessoal. A gente vai alternar aqui. Vamos começar pelo Barrocal, ali. Depois a gente vai indo com calma. Ok, obrigado, Crispiniano. Presidente, os acontecimentos do último domingo, eles provocaram uma espécie de união nacional. A gente viu aqui, reunião segunda-feira do senhor com os poderes, com os governadores, o noticiário da imprensa foi amplamente condenatório com relação ao que aconteceu. No dia da sua posse, aqui no parlatório, o senhor mencionou a palavra, ou a expressão, combate às desigualdades, 19 vezes.
E combater desigualdade é algo que desune o Brasil, porque o Brasil é um país com muita desigualdade, uma das maiores do mundo. Pelo que a gente já viu de palavras do senhor e do ministro da Fazenda, é possível que nesse plano de combater as desigualdades a gente veja mais a proposta de cobrar mais impostos dos mais ricos na renda e no patrimônio. Como é que o senhor imagina que isso seria possível de levar adiante? Olha, primeiro você me lembrou uma coisa importante que eu quero aproveitar nesse café e agradecer o comportamento da Câmara dos Deputados e do Senado, que aprovaram uma PEC para garantir que a gente começasse a governar esse país, porque, embora vocês escreveram muitas vezes que a PEC era do Lula, na verdade, a PEC era do genocida. A PEC era do governo Bolsonaro, para que ele colocasse no orçamento as coisas que ele tinha colocado como gasto e que era preciso que a gente tivesse dinheiro. Então, eu agradeço publicamente o Senado e a Câmara por ter votado e agradeço a solidariedade que essas pessoas tiveram depois do que aconteceu aqui em Brasília. Ou seja, a Câmara e o Senado aprovaram a intervenção feita em Brasília e a vinda aqui dos governadores do Brasil inteiro é uma demonstração de que você tem mais gente defendendo a democracia do que gente querendo destruir a democracia. E é aquilo que eu digo, ou seja, o governador não precisa ser meu aliado. O presidente da República não precisa ter aliado do governador, ele pode ser adversário político, pode ser adversário ideológico, mas como governante a gente tem que se tratar com muito respeito, porque tanto um governo precisa da instituição governo federal, como o governo federal precisa da instituição governo estadual. É apenas uma questão de bom senso, é uma questão civilizatória. É a gente se relacionar de forma adequada. Bem, eu tenho dito, na última reunião que eu fiz com o companheiro Fernando Haddad, com a companheira Simone e com alguns companheiros da economia, eu tenho dito que é preciso a gente parar de utilizar a palavra gasto, porque o mercado construiu uma narrativa que tudo que você faz no Brasil que não seja pagamento de juros é gasto. Não sei se vocês já perceberam. Qualquer dinheiro que vai para a saúde é gasto. Qualquer dinheiro que vai para a educação é gasto. Qualquer dinheiro para pagar aumento de salário é gasto. Qualquer dinheiro que você faça para qualquer coisa que não seja pagamento da taxa de juros, que está 13,5%, não é gasto. Eles deveriam falar, o governo não pode gastar tanto com a taxa de juros, o governo não pode pagar tanto juros como está pagando. Eles não falam. Isso o governo tem que fazer. Agora, veja, eu acho que nós temos que tratar como investimento. O Bolsa Família é um investimento. Você colocar dinheiro na saúde é um investimento. Imagina quanto vale um trabalhador curado, sadio, trabalhando. Quanto vale um trabalhador doente, sem perspectiva de trabalhar, em casa. Quanto vale, sabe, o investimento na educação. Às vezes a gente fica perguntando o que é gasto, o que é gasto, o que é gasto, e eu queria fazer uma boa provocação para vocês, que são as pessoas que escrevem todo dia. A gente tem que, de vez em quando, se perguntar quanto custou, neste país, a gente não fazer as coisas certas no momento certo. Quanto custou não se cuidar da pandemia quando deveria se cuidar da pandemia? O que custava o presidente ter criado um comitê de crise, convocado os principais secretários da saúde dos estados, convocando os principais institutos de pesquisa, criar um comitê e comprar vacina e começar a aplicar a vacina logo? Isso, efetivamente, custaria menos do que custou o negacionismo. Quanto custou a gente não alfabetizar esse país na década de 50 ou na década de 60? O atraso a que nós fomos submetidos. Eu digo sempre, o Peru teve a primeira universidade dele em 1554. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Quanto custou? Quanto custou esse atraso de não ter investido na educação como os outros países investiram? Então, eu acho que nós vamos ter que fazer o esforço, se for necessário, e todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova,
é preciso fazer com que as pessoas mais ricas paguem mais imposto do que os pobres, porque hoje os pobres, comparativamente, pagam mais imposto do que os ricos. E é preciso que a gente tenha noção da responsabilidade do Estado. Quem tem que cuidar das pessoas na rua, eu nunca vi a FEBRABAN se reunir e dizer que está preocupado em pegar uma parte do juro que recebe para dedicar ao padre Júlio Lancelotti para cuidar do morador de rua. Eu nunca vi. Quem tem que cuidar disso é o Estado, ou as pessoas fazendo solidariedade. Então, é preciso que a gente mude um pouco de discurso. O que eu tenho ponderado? Eu tenho ponderado o seguinte: eu não sou marinheiro de primeira viagem. Eu fui presidente da República durante 8 anos e fui o único presidente da República do G20, onde participavam as 20 maiores economias do mundo, a fazer superávit primário durante todo o período do governo do PT. Nós fizemos superávit primário. Eu cheguei a fazer superávit de 4,25%. Algumas pessoas até saíram do PT, porque não queriam que eu fizesse superávit primário. Nós pegamos uma dívida de 60,5% do PIB e deixamos com 37,7%. Nós pegamos um país com 30 bilhões de dívida, deixamos um país que era devedor virar credor e deixamos 370 bilhões de dólares de reserva, que é o que está sustentando esse país até hoje. Então, qual é a preocupação que as pessoas podem ter com o governo do PT? Nenhuma. Nenhuma. Eu, às vezes, fico muito, mas muito irritado e peço desculpa para as pessoas que eu fico irritado, é porque é o seguinte: o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo, sabe? Não tem nada de solidariedade, é só vem a nós, nosso reino nada. É preciso saber que o governo tem a obrigação de cuidar das pessoas mais necessitadas e pronto. Por que é bonito a gente pagar 13,5% de juros para o sistema financeiro, para a nossa dívida, e não é bonito a gente dar R$500 para o pobre comer? Então, as pessoas vão ficar irritadas, vão ficar nervosas, mas nós vamos fazer com que esse povo deixe de ser miserável. Eu quero dizer para vocês, nós acabamos com a fome uma vez e vamos acabar com a fome uma vez. Por que fazer 1.400.000 cisternas no Nordeste era gasto? Não, é investimento. É investimento que gera emprego e gera qualidade de vida. Ou seja, será que as pessoas são malucas de não entender que é investimento você leva água na casa de pessoas que passam 1 ano sem ver um pingo d'água? Então, quando a gente fez o Luz para Todos, nós investimos 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Mas a gente tirou pessoas das trevas do século XVIII para, sabe, a cidade luminosa de Paris do século XXI. Custou 20 bilhões de reais. E eu considero aquilo investimento, porque depois que chegou a luz no mais longínquo lugar da Amazônia, o cara comprou televisão, o cara comprou geladeira, o cara comprou máquina para fazer farinha, o cara comprou liquidificador, o cara começou a fazer suco, ou seja, o cara começou a virar cidadão e cidadã. Esse é o papel do Estado. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A Eletrobras foi privatizada. Vocês se deram conta para quanto foi o salário da diretoria da Eletrobras? Eles aumentaram 3.000 e pouco % o salário deles. Me parece que o salário ultrapassa 300 mil reais por mês. Acho que era 60, quando a empresa era pública. Mais grave ainda, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu fiquei sabendo hoje. Agora eu fiquei sabendo. Nós temos que indicar os conselheiros para a Eletrobras. Você sabe quanto ganha um conselheiro na Eletrobras? Para participar de uma reunião uma vez por mês, depois que ela foi privatizada? Todos vocês abandonariam a carreira de jornalista de vocês para ser conselheiro. 200 mil reais por mês.
para participar uma reunião por mês. Isso não é gasto? Isso não é jogar dinheiro fora? Como é que eu vou explicar? Como é que eu posso colocar o ministro de conselheiro da Eletrobras? Ou pegar um secretário executivo e colocar. O cara vai ganhar R$200 mil por mês. 5 vezes o que ganha o presidente da República. Ou seja, cadê a seriedade nisso? Cadê a seriedade das pessoas que cobram da gente seriedade? Então, eu votei para consertar o país. Quero que vocês, sabe, não precisa acreditar agora, eu quero que vocês vigiem. Eu quero que vocês acompanhem. Porque eu só tenho uma razão para eu ter votado a ser presidente desse país. Estou recém-casado, não precisava votar aqui. Estou bem casado. Sabe, eu digo todo dia, casado e apaixonado. Então eu poderia ficar namorando, não viajar. Eu vim para cá, porque o povo brasileiro precisa voltar a sorrir. Esse povo tem que voltar para tomar café, almoçar e jantar todo dia. Esse povo tem que ter oportunidade de ter emprego. Esse povo tem que ter o salário mínimo aumentado. É isso que nós precisamos fazer por esse país e vamos fazer. Vamos fazer. Não precisa ficar de beicinho contra mim, quem não gosta, não tem problema. Nós vamos fazer. Esse povo vai voltar a sorrir. Esse povo vai voltar a ser feliz. A gente vai fazer com que o Enem tenha 15, 20 milhões de crianças participando. Como é que pode ter caído de 16 para 1.900.000 pessoas do Enem? Como é que a gente vai recuperar esse país se você joga sempre no atraso? Sempre no atraso? Nada pode, nada pode, nada pode. Sabe? Então, nós vamos... Pode escrever aí e pode cobrar. Dia 12 de janeiro eu estou tomando café com vocês. Pode dizer, o Lula disse no dia 12 de janeiro, às 11h, que ele vai consertar esse país. E que esse povo pobre vai voltar a sorrir, vai voltar a tomar café, almoçar e jantar, como eu faço todo dia. Esse é um compromisso de vida e é isso que eu vou cumprir. O resto é conversa fiada. Desculpe pela demora da pergunta. Pessoal, eu sei que todo mundo quer fazer pergunta, mas não é uma coletiva, ele vai ter uma agenda daqui a pouco. A gente vai conseguir alguns nomes e já antecipo, sinto por quem não for possível. Por favor, Débora. Débora, do SBT, novamente. Presidente, no domingo, durante os ataques golpistas, os senhores tinham várias possibilidades para interromper o que estava acontecendo e a decisão foi a intervenção federal na segurança pública do DF. Uma das opções na mesa era GLO. Então, vocês optaram por não fazer a GLO. Se essa tivesse sido a escolha, o senhor acha que o resultado, que foi positivo, poderia ter sido diferente? Olha, se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. Não, quem quiser assumir o governo disputa a eleição e ganha. É por isso que eu não fiz GLO. Porque nós tínhamos que fazer a intervenção na polícia do DF, porque ela é responsável pela segurança do DF. E sabe quem paga eles? Nós. É importante saber que quem paga a polícia do DF é o governo federal. Portanto, o governo federal tem o direito de fazer a intervenção, se somos nós que pagamos o salário e se eles não cumpriram com a função deles. É isso. Muito simples. Eu recebi proposta de fazer GLO. E eu, na hora, recusei. Não tem GLO. Não tem GLO. Então vamos ter que resolver de outro jeito. Teve muita confusão, porque era domingo e de domingo nem sempre você encontra as pessoas, sabe, no local que você espera que elas estão. Mas, de qualquer forma, voltamos à normalidade. Serviu de lição para todo mundo. Eu só quero aproveitar vocês para dizer o seguinte:
não brinque com a democracia. A democracia, ela garante o direito de você ter liberdade para tudo, mas ela não lhe dá o direito de ocupar o espaço do outro. E quando tentam fazer isso, estão passando por cima da Constituição. E nós seremos duro em fazer com que a Constituição seja cumprida. E quem vacilar ou brincar, sabe, a lei será utilizada para proteger a democracia. Kennedy, por favor. Kennedy Alencar, da Rede TV. Presidente, houve uma reação dos três poderes muito forte, uma união do senhor com o Lira, o Pacheco, do Congresso Nacional, os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Datafolha mostra que é uma condenação veemente, ampla da população ao que aconteceu no domingo. É uma oportunidade para mudar a mentalidade golpista e essa visão que as Forças Armadas têm de que elas são tutoras da vida civil, que elas têm a tutela da vida civil, que são avalistas da democracia, que é algo que elas fazem desde 1889, né? Eles têm um protagonismo, os golpes de Estado, 30, 45, 64, 79, e no governo Bolsonaro a gente viu o ministro da Defesa fazer nota contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Palácio fazer nota contra os poderes democráticos. Pergunto se há uma oportunidade, se o senhor pretende mudar a forma como se relaciona com as Forças Armadas, porque a estratégia do Múcio, que prometeu que ia acabar os acampamentos, deu errado. Ele falava que eram democratas, que o presidente Jair Bolsonaro era um democrata. Isso é uma oportunidade para mudar, acabar com essa visão de que elas são avalistas da democracia e tutoras da vida civil. Sobre a GLO, se o senhor não fez por uma desconfiança em relação às Forças Armadas, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro Flávio Dino diz ver responsabilidade política, mas ele usa as redes sociais, como o senhor lembrou há pouco, para negar a vitória eleitoral legítima. A AGU estuda alguma medida objetiva, uma responsabilização objetiva do Bolsonaro, pedir a suspensão das redes sociais, como fizeram com o Trump nos Estados Unidos? Alguma medida cautelar? Prisão, multa? São essas as perguntas, presidente. Olha, eu nunca imaginei, e fiz questão de dizer isso aos comandantes das Forças Armadas, que existisse um presidente que tinha sido expulso das Forças Armadas por má conduta e que, ao assumir a presidência da República, tivesse criado um clima negacionista dentro das Forças Armadas. O cidadão negou, inclusive, chamar as Forças Armadas, o Exército, do Exército de Caxias, e passou a tratar o Exército como se fosse uma coisa dele. Pois bem, esse cidadão conseguiu poluir todas as Forças Armadas. E eu disse aos comandantes que eu convivi 8 anos muito bem com as Forças Armadas. Você se lembra que quando eu cheguei aqui em 2003, é importante o major se lembrar, o Exército Brasileiro liberava os recrutas às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para pagar o almoço da molecada. Você se lembra que a aeronáutica não tinha avião para a gente transitar, o avião do presidente chamava-se Sucatão e o menor chamava-se Sucatinha. Não tinha avião pequeno para levar os ministros para lugar nenhum, tinha um avião pequeno que quando ligava o motor começava a sair fumaça. Quantas vezes ele voltou depois de 10 minutos de subir? E nós equipamos as Forças Armadas brasileiras, equipamos a aeronáutica, equipamos a marinha e equipamos o Exército. O Exército que estava falido, o batalhão de engenharia, ou seja, nós fizemos do batalhão de engenharia do Exército quase que uma empresa grande de construção civil para ajudar o governo a construir obras em lugares inóspitos. Sabe? Então, tudo isso nós fizemos. Inclusive, pagamos o salário mínimo para os recrutas, criei, sabe, um curso no Senai para que os soldados estudassem, quando saíssem do Exército, tivessem uma profissão. Então, eu tenho a imagem das Forças Armadas desse período que eu governei o país, em que eu não tive nenhum problema. Quando eu deixei a presidência, os 3 comandantes meus ficaram com a Dilma. Os 3 comandantes ficaram com a Dilma. Ela não trocou, ela ficou com os 3 comandantes. Então, era essa a imagem que eu tenho das Forças Armadas. Sabe? Uma Forças Armadas que sabe que o seu papel está definido na Constituição.
As Forças Armadas, elas não são poder moderador como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição, que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos. É isso que é o papel das Forças Armadas. E está definido na nossa Constituição. E é isso que eu quero que eles façam bem feito. É isso que eu quero. Por isso é que eu defendo que eles estejam bem armados, bem treinados, porque essas coisas, sabe, não acontecem quando a gente quer que aconteça. Às vezes uma invasão acontece, sabe, como agora. Quem é que imaginava uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia agora, em tempos tão modernos? Então esse é o papel, e é isso que eu espero das Forças Armadas, e é isso que eu quero que eles voltem a cumprir. Sabe? Acho que a democracia deve ser cuidada pela sociedade civil, pelos partidos políticos. Eu disse para os comandantes, o que explica uma comissão de general e cuidar da urna eletrônica? Qual é a lógica? Quem tem que ter preocupação com a urna eletrônica são os cientistas, são os presidentes de partido, são os deputados, os senadores, ou seja, são os juízes, mas nunca as Forças Armadas. Então, eu acho que o país é como se tivesse dado um terremoto e mudou tudo de lugar. Mudou de lugar. O Bolsonaro mudou o comportamento de muita gente nesse país. O Paulo Pimenta sabe, quando ele chegou na SECOM, quase ele não consegue entrar de tanta gente, sabe, militar que estava lá dentro. Então, é o seguinte, o que nós queremos é restabelecer a forma mais democrática possível, colocar a sociedade civil para fazer o que ela tem que fazer, os militares para fazer o que tem que fazer e tocar o barco para esse país crescer. Eu não sou um cara que tem uma má imagem das Forças Armadas. No período que eu vivi, a minha imagem é a melhor possível. Eu tive convivência extraordinária. Agora, por exemplo, eu não tenho ajudante de ordem. Os meus ajudantes de ordem são os companheiros que trabalhavam comigo antes. Por que eu não tenho? Eu pego no jornal o motorista do Helene dizendo que vai me matar e que eu não vou subir a rampa. Um outro tenente disse que vai me dar um tiro na cabeça e que eu não vou subir a rampa. Como é que eu vou ter uma pessoa na porta da minha sala, sabe, que pode me dar um tiro? Então, eu coloquei como meu ajudante de ordem os companheiros que trabalham comigo desde 2010, todos militares. O Moraes é capitão aposentado, o Moura é capitão, o Rodrigues é tenente paraquedista, os outros são sargento, todos eles estão comigo há 10 anos e vão continuar. Até que a gente readquira uma relação, sabe, uma relação civilizada, é só isso que eu quero. É isso que eu quero, gente. Esses acampamentos, ficar esse tanto tempo que ficaram gritando golpe, 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 e você acha que isso é democrático? Quem estava financiando isso? Quem estava bancando os ônibus? Quem estava bancando o churrasco? Quem estava bancando o almoço? Então, o que nós queremos descobrir é isso, porque é isso que coloca a democracia em risco. Nós vimos no acampamento mulher de general, mulher de filha de general, gritando golpe. Isso não é normal. E eu disse aos comandantes, e vou voltar a conversar com os mandantes, junto com o Zé Múcio, junto com o general Gonçalves Dias, que trabalha comigo desde 2003, nós temos que colocar um relacionamento civilizado, respeitoso, cada um sabendo o que tem que fazer, e consolidar a democracia na relação com o Congresso Nacional. Eu não vou mandar nenhum projeto para a Câmara que é de interesse pessoal. Todo projeto que eu vou mandar para a Câmara, eu quero discutir com o presidente da Câmara, quero discutir com o presidente do Senado, quero discutir com os líderes do partido, porque não é processo para mim, não é projeto para mim, é projeto para esse país. E eu espero que as pessoas avaliem e que o bom senso prevaleça e as pessoas aprovem, fazendo as modificações que querem fazer. Eu, sinceramente, acho que o Ministério está bem estruturado, está bem montado, está bem montado. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente começa a governar antes de tomar posse. Uma coisa inédita no Brasil, ou seja, eu, não tinha nem tomado posse, com 30 dias antes estava governando esse país, discutindo o PEC.
Porque o genocida, depois que perdeu as eleições, se trancou dentro de casa. Sinceramente, eu confesso a vocês que nós, e eu espero contar com a ajuda de vocês, nós vamos normalizar esse país. Quando eu digo a palavra normalizar, é cada um voltar a cumprir a nossa função. Vocês voltarem a escrever, a filmar, a gravar, a falar aquilo que vocês falam sem interferência de nenhum brutamontes atacando vocês. É o Congresso votar sem precisar ter orçamento secreto. É o presidente da República executar o orçamento tal como ele foi aprovado, de acordo com as orientações e o cumprimento do Tribunal de Contas da União. E as Forças Armadas cumpriram com seu papel. Eu sou contra a judicialização da política, sou contra a politicagem do Poder Judiciário, ou seja, se cada um voltar a cumprir as suas funções, esse país volta a viver tranquilo. E nós vamos, confesso a vocês, eu não sei como o Pimenta tem a obrigação de encontrar uma solução, nós vamos ser muito duros contra a fábrica de fake news. Esse povo não pode estar subordinado à mentira. Não pode. Uma mentira é muito legal quando é contada por um filho da gente querendo negar a nota que ele teve no boletim. Mas hoje, com o celular, não precisa nem ele dizer, porque a gente recebe a nota do filho no celular da gente. Ou seja, mas a partir daí você mentir para ganhar uma eleição, você mentir para governar, você mentir contra uma vacina, você mentir contra uma doença. Um presidente esconder que ele tomou vacina ou não. Nós chegamos no Palácio do Alvorada, tinha 2 tubos de oxigênio. Grande, não era tubinho pequeno, era grande. Se foi ele que utilizou, por que não conta? Qual é o problema contar? Manaus não tinha. Faltou para Manaus oxigênio, mas na casa dele tinha. Então, é isso. O quê? Olha, veja, eu não... Pede um cafezinho para mim, quente. Eu não quero passar a ideia, Kennedy, de que a gente vai fazer aquele processo de perseguição sistemática contra ninguém. Eu não quero. Eu apenas disse ao Controlador-Geral da União que era preciso que a gente, publicasse, essas coisas do tal do orçamento, do sigilo, porque aquilo que for de interesse dele, da família dele, eu não tenho nenhum interesse de saber as coisas particulares. Mas aquilo que for de interesse público, eu quero saber por que decretar sigilo do Pazuello 100 anos. Qual é a lógica? O cidadão foi ministro da Saúde, o cidadão se negou a comprar vacina, nós temos que tornar público por que ele tomou essas atitudes. Mas eu não quero fazer disso o meu mandato é outro. O meu mandato não é ficar brigando com o Bolsonaro, o meu mandato é brigar contra a fome, brigar contra a desigualdade, brigar contra o desemprego. Esse é o meu mandato. Por favor. Presidente, Délis Ortiz, da TV Globo. Onde você está? Levanta a mão. Aqui. Quer que fique em pé? Não. Evidentemente, presidente, aquele esquema montado ontem de segurança era adequado, necessário, mas todo mundo sabe que o terror, quem quer praticar o terror, usa a tática de espalhar medo, insegurança, e às vezes é só um blefe. O senhor achou conveniente, prudente, o interventor passar 1h30 ontem dando entrevista, onde, na verdade, ele acabou fazendo uma publicidade para essa ameaça e ajudando até a espalhar o medo, chegou a dar o local e a hora de onde seriam essas manifestações que depois se mostraram ser um blefe. O senhor acha que está prudente essa estratégia do interventor? Olha, eu não vi a entrevista do interventor, porque ontem eu tive muitas reuniões, aqui dentro do Palácio. Mas eu não acho correto ficar espalhando coisas que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Durante a minha posse, eu tive vários atritos
várias polêmicas, até com a Janja, tá? Porque eu não tinha tanta preocupação com a segurança como eles tinham. Sabe, o pessoal, sabe, tinha uma segurança que era uma proteção que eu não achava necessária. Então, eu fiquei sem decidir se eu ia em carro aberto ou não, até a hora que eu cheguei no carro. Porque, não, você tem que ir em carro fechado, você tem que ir em carro aberto, você tem que ir num carro que abre o capô em cima, você levanta e bota, coloca o rosto para fora. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi aquele carrão, que logo, logo ele vai ser doado para a escola de samba, porque ele já está quase que inadequado. Ou seja, eu falei, vou subir no carrão. Aí, ainda peguei o álcool, coloquei lá, não aconteceu nada. Eu acho, veja, que, obviamente, que ontem havia muito boato, toda a rede do mal estavam dizendo que ia ter passeata, convocação, vamos ocupar Brasília e tal. Cachorro que late não morde. Essa gente é muito terrorista também, essa gente já prometeu muita coisa que não aconteceu. Eu acho que a gente tem que estar precavido, mas não assustado. A gente tem que ter sempre consciência de que, se acontecer, a gente vai ter que estar preparado, mas a gente não tem que ficar falando toda hora nisso, sabe, criando um clima de pânico na sociedade. Eu não me comporto assim. Eu não me comporto. Se tiver que ter mais segurança, você coloca a segurança, não precisa fazer alarde da segurança e deixa ver o que vai acontecer. Aqui em Brasília, houve muita suspeita do comportamento dos comandantes da Polícia Militar. Há várias cenas, não é de hoje, não. Durante a campanha, em muitos lugares, a polícia protegia os agressores. Eu estou te dizendo, sabe, da minha experiência como candidato. Em vários lugares que a gente foi, que a gente era agredido na rua, a polícia dava proteção. Não sei se vocês perceberam que quando, no domingo à noite, eu pedi para o Zé Múcio, pedi para o companheiro Rui Costa e até o acampamento para dizer que ia desativar, vocês viram que tinha 2 tanques lá, né? Aquele tanque, pela imagem que eu vi, estava mais protegendo o acampamento do que, sabe, protegendo Brasília. Aí, o general me ligou, dizendo para mim, presidente, é muito perigoso entrar de noite no acampamento, tem muita gente, pode acontecer uma desgraça. Eu falei, tudo bem, eu não estou pedindo para entrar. Eu estou pedindo para não deixar ninguém sair. E no dia seguinte, às 6h30 da manhã, as pessoas saem e vão para o ônibus. E foi o que aconteceu. As pessoas foram para o ônibus, não sabiam que iam ser presas e foram presas. E aí alguns começam a chorar, outros começam a lamentar, outros começam a dizer que estão doentes. É sempre assim. Sabe? Mas eu acho que foi feito o que tinha que ser feito e a gente vai ter que, daqui para frente, ter em conta o seguinte, Brasília não pode sofrer os ataques. Eu acho que pouca gente nesse país participou de tanta manifestação como eu participei aqui em Brasília. Acho que pouca gente. Entretanto, vocês nunca viram eu ir na porta da Suprema Corte ofender a Suprema Corte. Nós não passávamos ali do Lago de Brasília. Aliás, o lago foi feito para a gente não ir mais para frente. Mas a gente não passava. Os chamados sindicalistas radicais fica muito no discurso, mas ninguém vai lá invadir qualquer coisa. E os civilizados, a extrema-direita, não, ela partiu para cima. Coisa que nós não aceitamos e, por isso, nós vamos ser duros daqui para frente. Não sei se vocês viram a cena de um cidadão defecando, sabe? Um cidadão daquele não pode ficar impune. Não pode. Aquilo, se ele tiver neto, é mostrar para o neto dele, olha como teu avô é canalha. Sabe? A gente não pode achar que não aconteceu nada. A gente tem que mostrar aquilo, divulgar aquilo. Se ele tiver mulher, levar para a mulher dele e falar, tá aqui, ó, esse aqui é o teu marido. O bonzão dentro da tua casa é esse canalha aqui. Porque se a gente não fizer assim, eles não aprendem. Então é isso, querido, que nós vamos fazer. Eu espero que você esteja em Brasília, cobrindo a política, que você vai ter mais prazer de cobrir a política e entrevistar o presidente. O presidente tem agendas na sequência. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. Esperamos que
vamos fazer outras vezes. A última pergunta, por favor. Presidente, Juliana Lopes, da CNN. Queria fazer 2 perguntas para o senhor. Durante todos esses dias, existiu um questionamento com integrantes dentro do próprio governo sobre a permanência do ministro José Múcio, pelo que ele disse sobre os acampamentos e sobre as manifestações. Eu queria que o senhor comentasse isso. E, para mudar um pouquinho de assunto, ontem o senhor recebeu o governador de São Paulo aqui, ex-ministro de Bolsonaro, que defende privatizações, a privatização do Porto de Santos. E o senhor falou agora sobre a Eletrobras. Eu queria entender se existe um caminho do meio para essas privatizações no governo. Olha, primeiro, quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O Zé Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro, porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele, e ele vai continuar. Se eu tiver que tirar a cada ministro a hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. Então o Zé Múcio vai continuar. O que você está vendo é notícia, especulação, sabe? Na minha cabeça, o Zé Múcio é o meu ministro, sabe? A segunda coisa é que o fato de eu ter recebido o Tarcísio, e vou receber todos os governadores, eu recebi o governador do Rio antes do Tarcísio, é que eu sempre conversei com governadores. Eu fui inimigo do Alckmin na campanha, mas durante o mandato dele no governo de São Paulo, eu mantinha boa relação com ele, com o Serra, a mesma coisa. Eu nunca deixei de conversar com o governador, sabe, porque ele não era do meu partido. Nunca, nunca, nem prefeito. E o Tarcísio veio aqui, ele tem interesse em algumas coisas, veio conversar comigo, e eu disse que estou disposto a conversar sobre determinadas coisas. E eu não conheço o Tarcísio agora. O Tarcísio, quando a gente estava fazendo o gasoduto Coari-Manaus, sabe, o Tarcísio era capitão do Exército, e ele trabalhava lá naquele gasoduto, porque o Exército começou a trabalhar na obra. Depois o Tarcísio foi 3 anos com a Dilma, trabalhou no DENIT 3 anos que acompanha a Dilma. Sabe, ele não é uma figura desconhecida. Agora, mesmo que ele fosse uma figura com que eu tivesse a mais profunda divergência, ele é governador de São Paulo, o estado mais importante da federação, e eu, da forma mais civilizada e mais humilde possível, eu vou conversar com ele, eu vou conversar com o do Rio Grande do Sul, eu vou conversar com o de Roraima, vou conversar com o do Amazonas. Eu vou conversar respeitando o povo que votou neles. E vou fazer as parcerias que for necessário fazer. Sabe, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Marcelo, você está inquieto. Faça uma pergunta, Marcelo. Desculpa, presidente, é que eu estou voltando para o Rio hoje. Primeiro, eu vou voltar para o Rio? Hoje, depois de 40 dias aqui, eu tenho que ver minhas filhas, né? Primeiro, eu vou lhe dar uma sugestão, toma a liberdade. O senhor falou em viajar pelo país, lançar os programas. Visite Irati com um programa de aquisição de alimentos e limpe a honra dos agricultores que foram presos pelo Sérgio Moro ilegalmente. É uma sugestão para o senhor pensar nisso. Agora, o senhor falou das mulheres de general gritando por golpe. O senhor já tentou, alguém do governo, relacionar a lista de demitidos no dia 2 de janeiro com os parentes de quem foi preso no acampamento? Se no acampamento tem parente daqueles que perderam os cargos do dia 2 de janeiro? Olha, veja, eu não sei quem é que está preso. As pessoas que foram presas eram pessoas que estavam no acampamento. Eu não conheço ninguém. Essas pessoas vão ser presas, essas pessoas vão passar por uma triagem. Quem tiver mais culpa fica, quem tiver menos culpa sai. É assim que funciona. Eu acho que aqui no Palácio, todos os ministros sabem o seguinte: é preciso que cada ministro saiba o seguinte: não pode ficar ninguém.
que seja suspeita, sabe, de ser bolsonarista raiz aqui dentro. Veja, se o cidadão... Eu também não quero fazer um processo de perseguição porque o cara um dia foi lavajatista. Não. Houve um momento que a sociedade brasileira foi tão enganada e a imprensa foi tão enganada, a imprensa foi tão ludibriada por um procurador e por um juiz, sabe? A imprensa foi tão enganada de forma tão triste, sabe? Que, de vez em quando, o cara é lavajatista, então eu não vou querer... Não, eu não posso perseguir as pessoas assim. Sabe? Eu quero saber se a pessoa tem qualidade, se a pessoa tem uma função respeitada, se a pessoa é trabalhadora. Sabe? Se o cara votou no Bolsonaro, eu não vou ficar aqui com o cara porque votou em mim, não. Se o cara votou no Bolsonaro, é um direito dele votar. Se o cara é um funcionário de carreira e ele presta o serviço dele com retidão, por que ele não pode ficar? Eu não quero fazer um palácio de petista. Eu quero fazer um palácio de pessoa séria que trabalhe, que tenha um compromisso com o país, que tenha compromisso com o povo, que atenda bem o povo e que cumpra com as suas funções. É assim que vai funcionar. Eu não vou chegar em cada repartição e perguntar quem que você votou? Quem que você votou? Até porque eu vou encontrar mais gente que votou em mim do que os votos que eu tive. Então, para não ser enganado, eu não preciso perguntar isso. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Pessoal, quero, então, concluir esse nosso primeiro encontro. Agradecer muito a presença de todos vocês, terem atendido o nosso convite. Agradecer a Janja, que esteve aqui conosco no café. Vocês sabem que nós estamos com as portas abertas. Temos 2 secretários aqui, o secretário de imprensa e o secretário de audiovisual, Stucker. Não é mais fotógrafo do presidente. Agora o Stucker é o secretário de audiovisual da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né? E, com certeza, especialmente o senhor, pela disposição e a vontade de ficar aqui conversando conosco até agora. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, gente.